Olá pessoal, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo do horário que essa aula vai ser postada. Mas, seja lá qual o horário que você estiver vendo, sinta-se bem-vindo a mais uma aula. Pessoal, para você que caiu de paraquedas aqui, não assistiu a aula anterior, dê uma pausa aí, procure aí nesses vídeos aí, com certeza você vai achar a aula de ontem para você realmente não ficar perdido, porque essa aula é uma continuação da aula que a gente teve ontem. Então vai lá, procura, se inteira sobre o assunto para a gente poder vir. Então dê uma pausa aí, vai lá procurar e depois você volta aqui e continua. Pronto? Foi lá? Beleza, agora vamos continuar. Gente, como já é de costume, vamos fazer aqui... Ah, sim, só um aviso antes. Como eu já venho sempre batendo nessa tecla, né? Eu acho que vocês realmente até abusaram no ano passado. Todo início de aula eu falo isso e vou continuar falando. Essa videoaula é estritamente importante que você, antes ou depois de assistir ela, vá lá no livro, procure esse assunto. Eu vou até fazer um risco aqui enorme, se a caneta funcionar. Procure esse assunto, leia muito bem, com atenção, e depois volte aqui na aula para você poder assistir, certo? Vá lá, procure esse assunto, leia, e depois vem aqui para a gente continuar. Por quê? O livro tem tudo explicadinho e aqui tem tudo mais em uma síntese, tem tudo mais resumido. Então os dois se complementam muito bem. Então se você ver só o livro ou se você assistir só a aula, talvez você fique com uma visão bem superficial sobre o assunto. Dito isso, vamos fazer como de costume, uma pequena revisão da aula anterior para partir para essa aula de hoje, certo? Ah, aquela frase que eu citei na aula anterior, viu? Quem quiser dar uma pausa e não tiver lido, sinta-se à vontade aí. Bom, na aula anterior, nós começamos falando sobre criação. Como é que se dá esse processo? Se é por inspiração, genialidade, vontade. E eu pergunto para vocês chegaram à conclusão de onde vem essa vontade de criar? Não só numa obra, né? Não só uma obra artística, mas coisas que funcionam assim para o nosso dia a dia, como muitos inventos que a gente vê aí para facilitar a nossa vida, a invenção da lâmpada, a invenção da internet. De onde é que vocês acham que vem essa vontade, esse afinco aí de criar? Esperando a resposta de vocês. Responderam? Responderam, né? Eu acredito que todo mundo tenha chegado a uma conclusão de onde é que acha que vem, né? Se quiser até comentar aí. Mas, de maneira geral, são essas três situações. Genialidade, que quer dizer que você nasceu com o dom. Inspiração, aquele de, sei lá, você estava ali e de repente deu uma vontade de você começar a desenhar, você começou e viu que tinha jeito para coisa. Ou vontade, dizer, não, eu vou ficar tentando até conseguir. Essa vontade é a que eu acho mais contundente, que é a que eu acho mais, assim, que realmente é o que realmente acontece na maioria das vezes. Na vontade, você tenta, tentativa e erro, acerto, e você vai se aperfeiçoando, melhorando, até realmente se tornar bom naquilo. Seja uma pintura, seja em se expressar, mas sem a vontade você não vai muito longe, certo? Então vocês cheguem à conclusão do que é que vocês acham mais importante. Para mim é a vontade, mas você não precisa concordar comigo. Diz, não, professor, eu acho que o dom é mais interessante porque se você tiver vontade, mas você não tiver nascido com o dom para aquilo, né? Você não tiver aquela genialidade, você não vai muito longe. Bom, tudo bem, concordo com a sua opinião. Mas vamos aqui fazer uma discussão sobre isso, certo? Essa criação da arte, está muito relacionada com teorias. Existem várias e várias teorias. Eu posso até citar uma aqui, teoria administrativa para vocês. Não faz muita relação aqui com o cotidiano de vocês, mas é muito interessante que vocês entendam um pouquinho sobre cada coisa, certo? Então, existe uma teoria na administração que é a teoria da liderança. E é muito parecida com essa teoria da criação aí, da criação artística. Na hora que eu bati o olho nessa disciplina, eu já linkei com administrativo, com a administração. Então, a gente tem essa relação de teoria de liderança na administração. E ela segue umas três vertentes muito parecidas com essas. Então, para você ser uma pessoa líder, ser uma pessoa de sucesso na sua vida, que vai prosperar,
que vai vencer. Isso é até muito legal para vocês realmente entenderem isso, porque vocês já estão aí no terceiro ano do ensino médio, já precisam ter uma cabeça diferente, né? Às vezes você não vai querer cursar uma faculdade, você vai querer ser um microempresário ou um grande empresário, você vai querer empreender, você vai querer, sei lá, fazer qualquer outra coisa e não está tão relacionado mais à questão acadêmica, né? Questão de estudo e tudo mais, apesar de ter que ter outros tipos de estudo, né? Mas enfim, trazendo essa relação de liderança, fazendo esse link com a criação de genialidade, também vem dessas três vertentes. Na teoria, na administração, diz que o líder, né, você que aí quer ser um empresário no futuro, diz que você nasce de três maneiras. Da genialidade, que é a mesma, da mesma coisa da arte, genialidade, que você pode nascer da situação, você pode ser um líder situacional, ou você pode ser um líder do desenvolvimento. Você foi desenvolvido para ter essa liderança. Então, vocês viram como faz muita relação com criar e com ser um líder. Então, é muito legal que vocês vejam que a vontade, o dom, a inspiração fazem relações em muitos sentidos da nossa vida e às vezes a gente nem percebe. Mas está muito relacionada a isso. Essa parte de liderança, depois se vocês quiserem, a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso, tá? Só para não ficar se aprofundando muito, para não demorar muito aqui na aula, tá? Deixa eu passar aqui, gente. Dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre Gabriel Pensador, né? Esse aqui já é o assunto que a gente viu um pouco na aula de hoje, que a gente vai continuar abordando e que a gente traz alguns pensamentos que esse artista tem, que são interessantes, né? Outros assim que a gente acaba não concordando tanto, que a gente acha um pouco, vamos dizer, que exagerado ou que não está de acordo com aquelas coisas que a gente acredita. Então, nós trouxemos, né, um trecho aqui da música de Gabriel Pensador, em que ele dizia que não existia tanta liberdade de expressão quanto as pessoas imaginavam. Por quê? Porque não se podia falar tudo o que se pensava, correndo o risco, né, das pessoas ficarem ofendidas, dos governantes ficarem ofendidos. Assim, nesse momento que o Gabriel Pensador fez essa música, né, havia um pouquinho menos de liberdade de expressão do que a gente tem agora, né, que você tem muita liberdade para criticar o governo, que você tem muita autoridade para criticar, não as pessoas, né, mas a atitude das pessoas. Então, são momentos distintos em que a liberdade evoluiu um pouco, e eu até perguntei para vocês, né, se vocês consideravam que a liberdade de expressão era importante para uma construção artística, para o nosso dia a dia como pessoa, se sim ou se não. Vocês chegaram a essa conclusão, se é importante ou não? Responderam aí? Gente, é tão estranho aqui ficar falando com coisas esperando a resposta de vocês, mas vamos aqui comigo, entrem aqui na minha loucura que vocês vão entender. Chegaram a essa conclusão de que se realmente é importante essa liberdade de expressão, ou não, dizer, não, professor, eu acho que a liberdade de expressão é importante, mas só que, assim, tem que ter bastante limite, porque as pessoas extrapolam demais, essa liberdade de expressão pode se tornar uma coisa que vai ter mais pontos negativos do que positivos. O que é que você acha? Eu acredito sim que a liberdade de expressão é muito importante, é muito pertinente que se tenha, porque é a partir dela que a gente pode realmente se expressar da maneira que quer. Só que realmente há de se colocar uma vírgula no final dessa frase e dizer, calma aí, não se pode dar liberdade demais, porque as pessoas, quando têm alguma coisa, tendem a abusar dela. Então, se as pessoas abusarem da liberdade de expressão, daqui a pouco você não pode nem vestir uma camisa, sei lá, que seja diferente, que eu falando, peraí, camisa feia. Aí você, oxi, por que você está falando isso? Né? Às vezes a pessoa tá aqui, ó, na música dele tá falando realmente isso. Ó, a gente pensa que vive num lugar onde se fala o que se pensa, mas a gente filtra muito o que a gente fala. A gente passa numa peneira, depois passa em outra peneira, mais uma peneira, para realmente falar depois aquilo dali para alguma pessoa. Aí a pessoa diz, não, professor, mas eu falo tudo porque eu sou sincero, não tenho papas na língua. Eu falo mesmo.
Dizer, ó, então você vai passar por chato. Pode ter certeza que você é conhecido como o chato da turma, o fofoqueiro, a fofoqueira. Você é conhecido como essa pessoa. Mesmo que eles não falem pra você na sua frente, mas na hora que você sai, saiu o fofoqueiro. Ou a fofoqueira, pode ser uma mulher também, né? Então, essa liberdade de expressão é importante, mas ela tem que ter todo um zelo, todo um cuidado para poder não ser policiada, né? Não ter aquela fiscalização, mas que ela ocorra de maneira a não ofender as outras pessoas. Deu para pegar a ideia? Deu, né? Arte como ferramenta social. A partir daqui começa a nossa aula de hoje. Arte como ferramenta social. Você acredita que a arte pode funcionar como uma ferramenta social? Vamos ver aqui algumas palavras do autor, né, do Alexandre Orion, sobre o que ele entende realmente que deve ser compreendido como arte, ou sobre a arte dele mesmo em si. Alexandre Orion, em uma entrevista, disse o seguinte: meus projetos surgem do pensamento. Penso muito antes de começar algo. Sempre me preocupou a ideia de que o grafite ser egoísta, de usar um espaço público para expressar algo pessoal. E queria que ele lhe fizesse parte da vida. Queria que a cidade não fosse apenas um suporte, mas a plataforma. Em Ossário, a demanda era outra. Gente, é muito legal você ver o quanto Alexandre Orion se preocupava com o impacto que aquela obra dele iria causar. Então, quando se vê um autor, um artista colocado em um livro, não é por acaso, não. Tem realmente um sentido muito grande por trás daquilo e uma expressão muito forte naquele autor para ele poder, artista, para ele poder estar ali. Então, ó, olhem aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu vou circular isso. Pronto, acho que assim tá legal. Ele disse o seguinte: sempre me preocupou a ideia de o grafite ser egoísta. Por que ele diz isso dessa maneira? Na aula passada, né, algumas aulas com vocês, a gente viu alguns exemplos de grafites não muito, né, legais, né? Às vezes são coisas pejorativas, coisas simplesmente para sujar a sociedade, a cidade, um prédio ali, sei lá, de qualquer pessoa que seja, um prédio público que alguém fez alguma coisa que você não gostou, um clube de futebol, quando seu time perde, o pessoal vai lá e picha e risca, lixo, time isso, time aquilo. Então, essa questão dele ter essa preocupação em trazer a ausência do egoísmo para a obra é muito importante, porque quando traz essa relação da pessoa se sentir parte da obra, é realmente o ápice do artista, vamos dizer dessa maneira. Porque aqui, ó, você vê na obra dele, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, você se sente parte da obra. Você, cara, um dia eu vou me tornar uma caveira dessa aí se eu continuar poluindo da mesma forma, se eu continuar agindo da mesma maneira. Então, eu posso estar aqui. Em um dia futuro, eu posso estar no meio de um ossário desse aí, né? Então, fazer você se sentir dentro da obra foi o que ele quis trazer. Então, abrir mão desse egoísmo era uma parte, assim, dispensável. Ó, ele diz também o seguinte: de usar um espaço público para expressar algo pessoal. E também, deixa eu caçar a frase que eu queria citar aqui para vocês. Aqui, ó. Ficou bem torto. Eu vou colocar uma seta. Pronto. Vou colocar várias setinhas aqui. Pronto. Será que não estão vendo com esse tanto de seta aí? E ele disse o seguinte, ó: queria que a cidade não fosse apenas o suporte, mas a plataforma. Ele dizia o quê? Eu não quero só deixar ali uma coisa exposta para a cidade. Eu quero que quem mora naquela cidade entenda que o que ele está fazendo está prejudicando tanto a cidade quanto ele. Entenderam? Então, ele usou de quê? O grafite reverso, que é aquele grafite lá que, como a gente já sabe, não usa nenhum tipo de tinta, né? Ele limpou a foligem, né, com um pedacinho de pano lá, limpou a foligem, uns pedacinhos de tecido, limpou a foligem e fez as obras dele. Ele não usou nada de tinta. Ali foi só a foligem que saiu e expôs a cor amarela por trás de tanta foligem que já estava tudo preto. Dito isso, ele trabalhou muito em cima da arte efêmera.
O que é essa arte efêmera, professor? Eu já esqueci, não sei mais o que é arte efêmera. Arte efêmera é aquela que tem efeito transitório, ou seja, essa obra dele, alguns dias depois, quando os carros começaram a passar com muita frequência, foi tudo tapado novamente com a foligem. Ou seja, ela chegou, deu o seu significado e depois se esvaiu, se foi. A efêmera, a arte efêmera, trata realmente disso, de um caráter transitório. Não tem motivo algum para isso ficar a vida inteira ali. Realmente era isso que ele queria passar. Olha, ó, eu vou fazer essa obra, vai ficar aqui, mas daqui a um mês ela vai sumir. Porque a poluição é tanta que vai cobrir até minha obra. Então, realmente, ele trouxe isso nessa definição. Aqui a gente pode trabalhar um pouco também, a gente vai falar um pouco também sobre a cultura hip hop. Tem alguns tópicos aqui sobre como ela ocorreu, como ela aconteceu, como ela chegou, como ela se manifestava. Eu vou ler aqui para vocês bem rapidinho. Cultura hip hop, manifestação cultural que tem sua origem na década de 1970 em locais urbanos em países como Jamaica, Estados Unidos e alguns países da América Latina, entre estes o Brasil. Tem como proposta principal a música e dança, em ritmo de batidas bem marcadas, com pausas e rimas que se repetem, divulgando o pensamento contestador e crítico sobre a realidade, os sonhos e as esperanças em um mundo melhor. Há muitas manifestações dentro dessa cultura que podem ser vistas em grandes centros urbanos em todo o mundo, uma vez que essa estética artística social que se espalhou e se adaptou em cada lugar e cultura. Nós, quando falamos um pouco de hip hop, quando falamos um pouco de artistas de rua, como o grafite aí do Alexandre Orio, a gente vem para essa cultura do hip hop, que é a cultura do protesto, a cultura da luta por dias melhores, a cultura de dizer, a gente está aqui, ó, nós estamos lutando pelo nosso direito. Então, essa cultura veio, se enraizou na cultura brasileira, na cultura até do mundo todo, quase, né? Podemos dizer dessa maneira, do mundo ocidental principalmente, porque realmente essa questão do protesto é uma coisa que está sempre relacionado à sociedade, porque nunca, jamais o ser humano está satisfeito. Se tiver bom, ele quer que fique melhor. Se tiver ruim, ele quer que melhore, obviamente. Então, o protesto se dá não do bom ou do ruim, mas da estagnação. Dizer, tá chato assim, eu quero que mude. Vamos mudar aqui de presidente, sei lá, na última eleição que teve, vamos mudar de presidente para ver o que é que dá. Mudaram-se o presidente. Agora, há muitas críticas relacionadas a esse novo presidente. Porque o ser humano não consegue se contentar e ficar parado, não. Ele quer sempre essa mudança, esse ciclo que nunca tem fim. Então, essa cultura hip hop veio para realmente quebrar os paradigmas e dizer, vamos mudar, vamos trazer realmente contestamento, vamos trazer realmente reflexão. E é muito legal, né? É muito legal que se faça reflexões, que se tenha um pensamento crítico acerca de todo o assunto que você conhecer. Não aquele crítico de ser chato, de estar sempre criticando as coisas, mas de compreender, de entender e refletir sobre aquele tema. Dito isso, concluímos a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí a maioria das coisas. Se não entendeu, coloquem aí junto com a frequência de vocês as dúvidas que eu vou tentar responder o máximo possível, tá bom? Então, pessoal, até a próxima.